Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer a revisão das peças do nosso cabide. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do canal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos nossos mais de 100 mil inscritos. Faça lá a sua inscrição, deixe o seu like, convide os amigos para prestigiar o nosso canal e essas coisas todas que a gente deve pedir, a gente sempre esquece, né? Bom, gente, revisão das peças. Esse é um item, é uma fase da restauração muito importante. Porque assim, nós começamos o nosso trabalho de restauração, a primeira fase, aqui para nós, né, a fase 1, que é a avaliação do móvel. Ali a gente define qual vai ser o caminho que nós vamos traçar para aquele móvel. O segundo, normalmente, é a parte de desmontagem. Aqui no nosso cabide, a gente conseguiu fazer uma coisa maravilhosa, ou seja, a gente desmontou tudo. Todas as peças estão avulsas, então facilita um monte o nosso trabalho. Depois, andando mais um pouco, nós temos a revisão das peças, que é uma etapa extremamente importante. Por quê? Por exemplo, aqui nesta peça aqui, a gente percebe que ela está com uma rachadura, ela trabalha. Então nós vamos ter que arrumar esta peça aqui, certo? Nós vamos fazer isso daqui um pouquinho. O importante desse processo todo, tem um que a gente não falou, que é o primeiro processo, o primeiro da restauração, que é a retirada do móvel, ou seja, fazer com que o móvel venha para a oficina. Esse aí a gente não se preocupa muito, até porque a gente não tem muito custo, nós aqui, né, nessa parte. A gente chama o freteiro, o dono do móvel paga o frete e tal, e a gente segue, né? Mas há alguns restauradores que fazem esse trabalho. Vão lá, retiram o móvel, desmontam e tal. Quando a gente vai no cliente, a gente está adotando a seguinte prática. A gente fotografa todas as partes que a gente vai fazer. Fotografa e entrega para o cliente. Olha, aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer aquilo e tal. E aí nós vamos então para a revisão das peças. O que nós fizemos aqui? Nós já tiramos aqui do nosso gabarito, já tiramos. Vocês lembram que nós tínhamos feito todo aquele trabalho de... Já tiramos os grampos grandes, vamos tirar os grampos pequenos, porque aqui também nós vamos ter um trabalho... no princípio, nós temos problemas aqui. Nós temos um problema de lascado aqui, nesta face, neste segmento. Nós temos um quebrado aqui, neste segmento. Aqui também está descolando, é outro segmento. Aqui nós temos uma parte que eu mostrei e foi meio difícil das pessoas verem, que nós temos um pedaço, um pedaço do móvel, do arco que quebrou. Nós vamos colar. Certo? Mas nós não vamos nos dedicar muito a esse aqui. Vamos só fazer umas colagens daqui, uma ou duas, que é para a gente entender o processo. E depois eu quero mostrar essa colagem aqui. E aí nós vamos passar para um segundo tema, que foi bastante solicitado para a gente, os nossos amigos e parceiros, para a gente retomar a questão da ebanização. Nós vamos falar vários aspectos da ebanização. Quem assistiu o programa vai ver que aquela peça, que estava totalmente detonada, está aqui. Ela ainda tem um pequeno ovalado aqui, mas ela vai voltar para o seu lugar. Então, a primeira coisa que nós vamos colar é que nós vamos usar aqui, gente, a cola de cianocrilato. Nesse caso aqui, é a mais indicada para nós, certo? Nós podemos fazer o grampo químico, ou seja, colocar a cola branca
e a cianocrilato, né? Mas nós vamos usar só a cianocrilato. Então vamos colocar aqui no lugar. Depois a Paula me consegue uma lixinha, pedaço de lixa que eu esqueci de pegar. Ó, prendi aqui. Demais. Aqui. Essa parte de revisão a gente pode fazer inclusive em 2 etapas, tá? A gente não precisa fazer tudo numa etapa só. Nesse caso aqui a gente pode colar um pedaço aqui, depois mais tarde colar outro, né? Fazendo com que ele faça a volta bem certinho ali. Aqui no caso nós vamos ver se a gente consegue fazer os dois aqui. Ó. Aí. Ó. E aqui, depois que a gente cola, a gente usa uma lixa para fazer com que o pó... Primeiro mostra aqui, Paula, bem de pertinho. Aqui. Tá? Deu para ver? Bom, aí a gente coloca a cianocrilato aqui. E aí a gente faz isso. Ó, vejam vocês, aquela mesma peça que a gente estava mexendo, ó, já está quase sem os buracos. Então, aqui nós vamos para um outro. Vamos usar, como eu falei, só a cianocrilato, que ela é mais prática aqui nesse caso. Aquele ali já caiu, mas não tem problema que já está colado. Ó, mesmo onde caiu ali, ó, já colou, certo? Bom, então esta peça fica aqui para a gente fazer um trabalho mais detalhado com ele. Esta peça aqui, ela tem um movimento aqui, ó. Consegue ver, Paulo? Porque às vezes eu coloco a mão na frente, né? Se a Paula me ver ali e coloca a mão na frente, dá pra ver, né, que tem essa... Então, nós vamos colocar a nossa cianocrilato aqui, para ela descer na frestinha. E aqui nós vamos fazer... eu tinha deixado um pauzinho aqui. Tá aqui, pera aí. E aí nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos forçar o círculo. Quando a gente força o círculo aqui dentro, ele fecha ali. E aí a gente faz a mesma coisa. Forçamos aqui e fizemos a mesma coisa com a lixa. O pozinho que está saindo daqui, né, consegue fazer o nosso trabalho. Então aqui a gente já pode ver que aquele defeito que aparecia antes, aquele rachado já não tem mais. Claro que a gente tirou um pouco do acabamento ali, né? Mas a gente vai fazer de novo. Então, o restante das peças a gente já olhou. Tá? Tem uma outra coisa para fazer, mas enfim, nós nos damos por satisfeitos com essa questão aqui. Agora tem esta outra peça aqui, que eu só vou mostrar para vocês. Eu não sei se a gente vai fazer programa com ela, tá? Vai mostrar aqui no programa. Que eu acho que não tem muita finalidade de mostrar ela. Essa aqui é igual a essa, só que está muito mais quebrada, né? Muito mais detonada, mas a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos colocar aqui, vamos empurrar, vamos prender com grampo, vamos puxar e tal, e vamos colar, certo? Não sei se a gente vai fazer, certo? Eu acho que não tem razão nenhuma para isso, ok? Bom,
Vamos falar um pouquinho da ebanização, que a gente fez aqui rapidamente, e as pessoas ficaram perguntando, tá, mas eu faço ebanização com outros produtos. Então, gente, a ebanização nada mais é do que escurecer a madeira. Escurecer de maneira que essa madeira pareça um ébano. Pareça um ébano. Então, nós temos várias alternativas. A primeira delas, pelo menos que a gente sabe, é esse aqui, o extrato de nogueira. Esses carvãozinhos aqui. Extrato de nogueira. Esse produto ele está na escala do diamante. Começa aí com a turfa, depois vem esse, depois vem o carvão, depois vem não sei o que mais, e aí vai pro diamante, certo? Tá no caminho. Esse produto aqui é um produto muito legal, e ele tá meio xodó assim, atualmente, porque ele é ecologicamente o mais correto de todos. Como é que se faz esse produto? Se coloca essas pedrinhas aqui, uma quantidade desse carvãozinho dentro de uma água, se coloca a ferver. Se coloca a ferver ou já se coloca também na água fervendo, certo? Já coloca ali. E a partir dali vai se mexendo até ali diluindo ali dentro. Muitas vezes acontece de ele não diluir totalmente, né? Nem todas as pedrinhas, nem todos os carvãozinhos, eles diluem. Fica alguns. Então o pessoal aconselha muito a gente pegar e passar numa peneirinha, né? Uma das peneirinhas mais legais que a gente passa, por incrível que pareça, é meia de nylon. Essas meias femininas de nylon, ela é uma dos melhores filtros que tem. Ela é super fina e retém ali qualquer tipo de impureza, certo? Vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um preparado, primeiro vou botar minhas luvas, que senão o pessoal diz, como é que não usou luva e tal, né? Mas a gente sempre explica aqui, né, gente? Aqui é importante a luva para não sair com as mãos totalmente pretas, né? Porque a gente tem que... Depois não sai, né? Eu sempre digo para os meus alunos, quando eles colam os dedos com aceanocrilato ou sujam os dedos, eu digo, não te preocupa, 6 meses saem. É o pânico, né? Bom, então aqui ó, nós temos um preparado já do extrato de nogueira. Vocês vão ver que ele não é assim... Derramei aqui em cima mesmo. Ó, ele faz uma escurecidinha. E a vantagem dessa escurecidinha é que também ele mantém o visual das fibras da madeira, movimenta as fibras. Isso aqui é um pinheiro, araucária, então mantém ali as fibras, certo? Esse foi o primeiro, pelo menos o que consta aí, que foi usado assim para fazer essa parte de ebanização. O segundo era um produto que dava em natura lá no Oriente Médio, dava ao resto do chão, e que foi muito usado também, que é o betume. O betume, ele tem a vantagem, ó, vocês podem fazer um comparativo entre os dois. Então, uma ebanização com extrato de nogueira e uma ebanização com o nosso amigo betume. Certo? Então, eu quero explicar muito bem isso, porque é o seguinte. Aí nós temos o nosso famoso óxido de ferro. Então, o óxido de ferro, eu vou fazer ele aqui nessa parte aqui. Já explico. Aqui dentro tem pregos enferrujados, tá? Se pode fazer com pregos enferrujados, como é o caso aqui. Se pode fazer também com aquela esponja de aço, aquela de lavar louça, certo? Se coloca aqui dentro, se coloca vinagre de álcool, certo? E deixa-se alguns dias ali. No caso da esponja de aço, ela desaparece. Ela dissolve totalmente. No caso dos pregos, não.
Eu até gostaria de tirar um prego daqui, mas eu não vou conseguir. Para mostrar a vocês que o prego está bem limpinho aqui dentro. Vocês vão ter que acreditar em mim agora. Então, aqui está... Vou botar aqui nesse cantinho. Ele sozinho, ele é muito pouco eficiente. Ó. Limpada aqui na bancada. Ele é muito pouco eficiente. Ele dá uma tonalizadinha muito pequena, certo? Agora, nós vamos fazer o que a gente fez, né? Que a gente fez naqueles móveis, nas peças do cabide. Nós vamos passar aqui. Eu vou derramar aqui, tá, gente? Porque ele tem uma coisa muito parecida com água. Consistência é quase água. Então é muito chato de mexer. Então eu vou derramar aqui, que é pra gente ganhar tempo, certo? Eu estou passando aqui um produto chamado chá de casca de acácia. Que na verdade a função desse produto é aumentar o teor de tanino da superfície. Porque exatamente essa é a relação que vai acontecer agora. O tanino com o óxido de ferro. Certo? Meu óxido de ferro já está meio velho aqui. Nós vamos ter que tomar outra providência. Então, se pode usar o chá de casca de acácia. O bom é que ele tivesse pronto agora, feito recentemente, tá? E ele vai preteando, ele vai escurecendo como escureceu aqui. Tá? Demora um pouquinho, mas ele vai fazendo todo esse processo de escurecimento. Tá? Que é bom. Achei que ele vai escurecendo. Por que eu estou mostrando isso, gente? Porque assim, ó, depois de tudo isso, nós temos ainda um outro produto, que é o tingidor. O tingidor, ele é um produto essencialmente químico. Ele é feito quimicamente, é derivado de petróleo e outros quetais, certo? Então, eu só vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, nesse cantinho, ó. Que essa parte aqui é o tingidor, que também nós podemos fazer a ebanização com o tingidor. Dito isto, gente, nós vamos partir então para uma outra questão. Eu quero dizer a vocês que nós, como vocês estão acompanhando, estamos com um problema sério de umidade aqui no Rio Grande do Sul. Houve ciclones atrás de ciclones. Então as câmeras, elas esquentam e às vezes elas embaçam um pouquinho. Tá? Se acontecer isso, então vocês nos desculpem. A grande questão da ebanização, seja ela qual for a técnica que a gente usar, tem um aspecto da ebanização que é fundamental, que é o seguinte: a fixação do produto. A fixação do produto aqui na superfície. Esse era o grande problema antigamente. Antigamente, que eu digo 1700, 1800 e tal. Fazia-se uma ebanização e o produto ia saindo inclusive na roupa, né? Tu sentava na cadeira, tu esfregava no móvel e o móvel ia desgastando. Certo? Então, gente, todo esse processo aqui, ele vem antes de um produto de fixação. Fixação. Entendam bem isso. Se a gente não fixar isso aqui, vai sair. À medida que nós for passando, vai sair. Aqui não saiu, mas vai sair. Certo? Com o passar do tempo, ele vai saindo. Esse processo de fixação, são vários produtos. Por exemplo, a goma laca. A goma laca é um tipo de verniz. Então, faz a fixação. Você já passa por cima e tu não atinge mais aquela parte que está ebanizada. O selador, mesma coisa. O verniz
os vários tipos de verniz. Verniz copal, verniz marítimo, verniz PU, enfim, os vários tipos de verniz que a gente passando aqui. Até mesmo a cera, ela procede, ela faz uma impermeabilização, certo? Faz uma impermeabilização e uma fixação do nosso produto ali, certo, gente? Bom, esse então foi o nosso programa de hoje, um programa rápido, só para tratar dessas questões da revisão das peças, que é uma das fases muito importantes da nossa restauração. E também abrir um pouquinho mais o leque dessa questão da ebanização, da questão do acabamento, da questão ligada ao envelhecimento da madeira, certo? Pois bem, então você nos encontra aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, lá no nosso site madeiraprima.com.br. Entre lá, tem uma lojinha com alguns produtos nossos. Em breve nós estaremos anunciando lá os nossos cursos presenciais e cursos online. Então fique atento, a gente vai indicar aqui quando iniciam-se as inscrições. Certo, gente? Mas acima de tudo, seja com tingidor, com óxido de ferro, seja o que for, tem uma coisa que é fundamental e é um compromisso nosso aqui da Madeira Prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais lindo.